Eu vou dar aqui uma orientação para vocês que me ajudou bastante, tá? A lidar com. Pô, você tava falando que tava nesse nível como técnico. Quando você virou gestor, você começou a lidar um pouco melhor com isso. Como que você fez, né? Uma coisa que me ajudou bastante, tá? É entender como as coisas funcionam, né? Entender os bastidores. Por isso que eu gosto muito de ler livros sobre o cérebro, por exemplo, né? Saber como que as pessoas se comportam, por que as coisas são ditas daquela maneira, por que cada ambiente se comporta dessa maneira. Então tem uma teoria, né? Eu até já falei aqui algumas vezes aqui no podcast, uma teoria bem antiga. Hoje em dia ela não é tão utilizada mais, mas ela dá uma clareza bem simples de como a nossa cabeça funciona, que é a teoria do cérebro trino, né? Ele fala que o nosso cérebro ali ele tem três principais componentes, né? Três principais comportamentos, que é a parte do cérebro reptiliano, que é a única função dela é te manter vivo e a reprodução. Então é a parte do cérebro que toma decisões ali de forma rápida, eficaz para te manter vivo ou fazer reprodução. Então ele não raciocina, ele só executa. Então, até falo um exemplo lá de quando você está fazendo um café e tira ali a panela quente e encosta na trempe, né? Não vai, seu cérebro não raciocina. Pô, minha mão tá a 36 graus Celsius, a trempe tá a 90 graus Celsius. Então, automaticamente minha mão está mais fria do que a trempe. Então, tá queimando, tá bem quente aqui. Essa temperatura vai causar bolhas na minha mão. Então, eu tenho que tirar a mão daqui para evitar essas bolhas. Não tem esse raciocínio. Simplesmente você encosta e já tira a mão. É o cérebro reptiliano te mantendo vivo. A segunda parte é a parte das emoções, que ele fala que é o cérebro do macaco. É onde está literalmente contido todas as emoções ali do ser humano. As rotinas, seus hábitos também estão todos contidos nessa parte ali. E a parte do pensador, né, que é a parte mais inteligente do cérebro, que é a parte racional, que avalia prós e contras. Então, essa parte do cérebro é a parte que mais consome energia no cérebro, né? E uma das principais funções do cérebro ele é economizar energia, né? O cérebro humano de um homem ele pesa 1,4 quilos, de uma mulher pesa 1,2 quilos em média, tá? Então estou falando de um homem de 100 quilos, então 1% do peso corporal dele é o cérebro, tá? E apesar de ser 1% do peso corporal, ele consome 25% de toda a energia consumida pelo corpo. Ou seja, apesar de ser pequeno, proporcionalmente falando, é um dos itens que mais consome energia no corpo. Então, uma das funções dele é economizar energia. E como que ele faz isso? Ele cria hábitos, ele cria padrões, ele não usa tanta parte racional como a gente acha, né? A gente acha que toda hora a gente está pensando nos prós e contras, o melhor fazer, o melhor a ser dito. Não. A 90% do nosso tempo a gente está fazendo hábitos, rotinas que já estão enraizadas na sua memória, já estão enraizadas no seu eu, e você só repete aquilo ali de acordo com as exposições que você vai recebendo de fora. Então, quando você tem um profissional ali que é um cara explosivo, ele não é que ele está raciocinando no prós e contra. Ele simplesmente está repetindo no ambiente que ele aprendeu no passado a ser explosivo em situações similares àquela dali, situações de conflito. Quando você tem um profissional que é um pouco mais pacato, que não consegue nem falar em situação de conflito, não é porque ele não consegue raciocinar sobre aquilo. Ele só está repetindo alguns padrões do passado. Então, você começa a entender por que cada pessoa se comporta de um jeito e você começa a ser mais ter mais empatia com aquilo dali, né? Quando o cara grita com você, você vê aquilo ali te toma. Você vai dizer, não, cara, esse cara, ele não é que ele me odeia, ele só tá repetindo o padrão que ele aprendeu quando ele era criança, entendeu? É, num outro momento. Num outro momento, você vai sentar, vai conversar, vai tentar entender, mas naquele momento ali não adianta você ir para cima dele. Ele não vai colocar os prós e contras e tomar a melhor decisão. Ele vai só repetir aquele padrão explosivo. E uma coisa legal do cérebro é o seguinte: em todo momento de conflito, ou seja, todo momento de alto estresse, alta carga ali de adrenalina, a parte pensante do seu cérebro ele para de funcionar e fica só a parte do macaco, a parte ali das emoções funcionando. Então esquece, cara, discutir com pessoas sobre fortes emoções, querer achar as melhores soluções, é literalmente enxugar gelo. Não importa o que você falar, não importa o que os argumentos trazerem, não importa a racionalidade daquela conversa. Não vai acontecer. Ela só vai repetir as emoções que elas aprenderam no passado, tá? Então, você começa a lidar melhor com aqueles conflitos ali, com aquelas situações. Isso vai te deixar uma pessoa um pouco mais, vamos dizer assim, Sabe? sábia, né? Sabedoria nesse nível.